Estamos de volta então no programa Código de Honra, que está sendo gravado hoje com a doutora Ivone Zegger, ela que é especialista em Direito de Família e Sucessões, Herança. E acabei de fazer uma pergunta para ela antes do intervalo, né, para você, né, doutora Ivone? Sim. Antes do intervalo, que seria o seguinte: no caso do testamento, eu posso deixar mais do que 50% dos meus bens para um dos meus filhos através do testamento ou não? E em outras situações, se eu tiver 4 filhos, eu quero deixar mais para um dos filhos do que para os outros, eu também poderia? Ok. Então, eu vou só retroagir um pouquinho para, em seguida, complementar a sua questão. E, antes de mais nada, o que nós precisamos saber? Quando você tem filhos, nós sempre dizemos, você tem que fazer um testamento, você precisa saber se você tem herdeiros. Quem são os seus herdeiros? Se você tiver os herdeiros necessários, você pode fazer sim um testamento, entretanto, você só pode testar sobre 50%. Aí você vai me perguntar, mas quem são os herdeiros necessários? Então, esta informação é extremamente importante. Por quê? Se você tem herdeiros necessários, eu já vou te explicar quem são, você só pode fazer um testamento e fazer somente sobre 50% daquilo que você tem. Se você não tiver herdeiros necessários, aí você pode fazer um testamento sobre 100% daquilo que você tem. Então vamos à explicação. Quando você tem herdeiros necessários, 50% você pode testar e deixar para quem você quiser. Quem são esses herdeiros necessários? Então veja, o artigo 1829 do Código Civil, ele é muito claro mostrando a vocação hereditária. Quem são estes herdeiros necessários? Então, em primeiro lugar, são os descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, os netos e os bisnetos. Estas são as classes dos descendentes, filhos, netos ou bisnetos. Lembrando que para sucessão, para herança, um sempre substituindo a classe que não existe. Então, veja, deixa eu explicar se é mais claro. Se você tem filhos, você pode ter netos, só que eles não vão substituir os filhos. Então, os filhos estão em primeiro lugar. Na falta dos filhos, muitas vezes você tem netos, só porque os filhos são falecidos. Quem vai receber, portanto, são os netos. Tá ok? Muito bem. Então, a primeira classe, como eu falei, são os descendentes. E que mais são os herdeiros necessários? Na falta de descendentes, a classe seguinte são os ascendentes. Quem são os ascendentes? São os pais, na falta dos pais, os avós, e na falta dos avós, os bisavós. Ok? Muito bem. E quem mais? O cônjuge, sempre lembrando, todas as classes, sendo mesmo os descendentes ou ascendentes, o cônjuge e hoje, na atualidade, também o companheiro, através de uma resolução, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o companheiro também é herdeiro necessário. Então, quem são os herdeiros necessários, só para resumir? Descendentes em primeiro lugar, na falta de descendentes, os ascendentes, e sempre concorrendo com eles o cônjuge. Na falta de descendentes ou ascendentes, o cônjuge fica com tudo. Quando eu digo isso, significa que, se você tem essa classe de pessoas, os herdeiros necessários, que muitas vezes eu chamo até de obrigatórios, então você não consegue deixar um filho de fora, você não consegue tirá-lo da herança, mas você pode testar. Se você tiver, por exemplo, pais vivos, mas não tem filhos, você tem pais vivos e também não é casado, não está numa união estável. Mesmo você tendo pais vivos, mesmo que eles estejam velhinhos, você terá que fazer um testamento e deixar 50% para os seus pais. Os outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Agora, lembra que eu falei que você pode testar sobre 100%? Ah, como é que você faz isso? Então, resposta. Quando você não tem a classe de herdeiros necessários ou herdeiros obrigatórios, os próximos na linha sucessória quem são? Aqueles que nós, na área jurídica, nós juristas, chamamos de
colaterais. Quem são os colaterais? Em primeiro lugar, os irmãos. Na falta de irmãos, tios e sobrinhos. E na falta de tios e sobrinhos, primos. Mas lembre-se, primos sempre aquele que nós chamamos, ou melhor, comumente chamamos de primo de primeiro grau ou primo irmão. Passou de primo irmão, não tem mais direito. Tá? Então aquele primo da tia, não. Tem que ser seu primo, primo irmão, primo de primeiro grau, que na verdade nós juristas chamamos de quarto grau. Esse é o quarto grau na linha sucessória. Então, para estas pessoas, se você tem irmãos, ou não tem irmãos, tem sobrinhos, mas também eu tenho tios, ou até primo, muito bem, você pode testar sobre 100% sobre o seu patrimônio. Por exemplo, deixar tudo para um irmão só. Você pode fazer isso. Ou você pode deixar para um irmão e deixar para um primo. Ou até para uma instituição de caridade. Ou para uma pessoa que você gosta muito, para um funcionário. Para uma pessoa que te ajudou durante a vida. Enfim, quando você não tem herdeiros necessários, você pode testar sobre 100%. E lembre, agora respondendo, espero que não esteja muito distante. Não. Você pode sim, se você tem herdeiros necessários, você tem 3 filhos, por exemplo, e você quer privilegiar somente um, você pode sim. Lembra daqueles 50% que eu te falei que você tem que reservar para os herdeiros necessários? Muito bem. Com os outros 50%, você pode deixar, por exemplo, somente para esse filho que você gostaria de privilegiar pelos motivos que você tiver. Você não precisa se preocupar em dar o motivo pelo qual você está fazendo isso. Você, com o seu direito, você pode fazer o que você quiser, evidentemente dentro da lei. Vamos aproveitar esse super tema, né, que é essa questão de testamento, para falar um pouquinho sobre relações um pouco mais complexas em termos de sucessão. Sim. Que são os planejamentos sucessórios, que a gente até tinha conversado um pouco antes Sim. do nosso programa. Quando que se faz um planejamento sucessório e se é utilizado ou não a figura do testamento dentro de um planejamento sucessório? Para que tipo de família isso é recomendável? Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu preciso só comentar com vocês que o testamento pode ser feito por qualquer pessoa, dentro daquilo que nós já conversamos agora, e não existe uma preocupação em que seja uma pessoa rica ou mediana, ou que não tenha não tenha patrimônio. Se você tiver, eu vou dar um exemplo, se você tiver uma casa, uma bicicleta e uma poupança, você pode sim fazer um testamento, a depender daquilo que eu contei agora há pouco. Se você tem herdeiros necessários ou obrigatórios, ou você não tem e quer privilegiar alguém. Então lembra, oriente-se com advogados da sua confiança, que você vai ver que você vai sempre poder fazer o melhor dentro daquilo que você pode. O planejamento sucessório, eu diria que é uma das coisas mais inteligentes, democráticas, voltando, que você pode fazer para você mesmo, para a sua família e para as pessoas da sua convivência, sócios, enfim, pessoas daquelas que você precisa estar atento e estar à frente. O planejamento sucessório, normalmente, nós fazemos e nós utilizamos, eu diria que 100% das vezes, nós utilizamos o testamento como uma forma de complementar um planejamento sucessório. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm um comércio, uma empresa, uma fazenda, um sítio, uma casa na praia, enfim, tem filhos ou já não tem filhos, ou filhos falecidos, mas tem netos. Então você, num planejamento sucessório, você pode dizer, muito bem, então o meu neto, quando atingir a idade X, com formação universitária, você pode determinar que, por exemplo, um neto seu possa assumir uma parte na empresa ou no comércio que você tem, a partir daquilo que você defina como correto. Ele precisa ter formação universitária, ele precisa ter uma idade X ou Y, enfim, você pode ter condições de você transferir da forma mais inteligente possível, com a ajuda de um profissional,
para que você possa gerir em vida ou posteriormente, com o seu falecimento, que as coisas, aquilo que você realizou, que elas não sejam perdidas, escape por aí, né? Vamos lembrar que isso é bastante comum. E em que outras situações mais a gente tem o testamento como uma figura recomendável? Nas famílias que você chamou de famílias... Mosaico? Mosaico. Eu chamo família mosaico pelo seguinte, hoje os casamentos e as uniões são tão... existem de tantas formas que muitas vezes você está numa união, num casamento, um novo casamento, uma nova família, onde a sua nova companheira, ela tem um filho. E você tem uma afeição totalmente diferente ou muito próxima, um carinho muito grande com este filho da sua companheira. Você pode utilizar o testamento como uma forma de privilegiar essa criança que, a rigor, se você não fizer isso, como ela tem um pai biológico, se você não fizer através de um testamento, essa criança ou esse adolescente, enfim, nunca terá nada daquilo que é seu. A palavra pode ser uma coisa muito bacana, muito bonita, mas ela não vai servir para quando você vier a falecer. Se você prometeu para esse menino, para essa garota, enfim, a qual você tem um carinho especial, olha, se eu não estiver mais aqui, você vai estar protegida, não vai lhe faltar nada. Mas se você não fizer isso por escrito, num testamento, até determinando, disponibilizando alguma coisa ou algumas coisas, ou manifestando que você quer que ela faça parte de uma parte daquilo que você vai deixar, ficam só as palavras, infelizmente as palavras o vento leva e nada vai acontecer. Então, use inteligentemente o instrumento que é um testamento para que você possa fazer o melhor para você e para a sua família. Doutora Ivone Zeger, programa fantástico, super esclarecedor de uma série de itens importantes sobre o testamento. Gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso programa, em nome do Instituto dos Advogados de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quero convidá-la para novos programas. Nós vamos encerrar agora o programa Código de Honra. Se a senhora quiser falar alguma coisa para os nossos telespectadores, fique à vontade. Muito bom. E em seguida vamos encerrar. Perfeito. Novamente eu agradeço o convite, que é um convite realmente honroso por parte do programa, por parte do Instituto dos Advogados de São Paulo, desta Casa, Tribunal de Justiça. Eu me sinto realmente honrado em poder estar aqui, em poder conversar com você e poder levar um pouco dessa informação tão importante. Eu sempre menciono isso, quanto mais informação, quanto mais conhecimento você puder ter, mais você estará preparado para estar na sociedade, para fazer valer o seu direito e, evidentemente, ser cobrado em relação aos seus deveres. Eu fico muito feliz, voltarei tantas vezes quantas o programa quiserem me chamar, eu vou estar sempre à disposição e é realmente uma satisfação poder passar informações para vocês. Obrigada. Muito obrigada novamente. Nós encerramos agora o programa Código de Honra de hoje, que falou sobre o testamento. E eu gostaria de falar para vocês, telespectadores, conforme dito no início, o programa Código de Honra é um programa para você, telespectador, tirar todas as suas dúvidas jurídicas. É um programa que está aberto para você. Havendo dúvidas jurídicas de questões atuais, questões mais antigas, temas que vocês acham interessantes, que devem ser debatidos aqui no programa, que a gente possa convidar um especialista, um profissional daquele ponto específico, mande-nos um e-mail, participe conosco através do código de honra@iasp.org.br. Estamos juntos para poder desvendar todos os mistérios do direito para vocês. Um grande abraço a todos e o programa se encerra agora.